Você sabia que um zagueiro capixaba tinha fama de ser tão duro na marcação que os adversários o chamavam de homem mau e até Pelé evitava provocá-lo em campo? Mais impressionante ainda, esse mesmo defensor que formou ao lado de Brito uma das duplas mais temidas do futebol brasileiro nos anos 60, conquistou o tricampeonato mundial em 1970 e apenas 10 anos depois morreu aos 39 anos jogando uma pelada com amigos, vítima de um infarto fulminante que chocou todo o país. O nome dele era José de Anchieta Fontana, conhecido simplesmente como Fontana, o xerife da defesa vascaína. E essa é a história de um guerreiro que nasceu para ser lenda, mas partiu cedo demais, deixando saudade eterna nos corações cruzmaltinos. Santa Teresa, Espírito Santo, 31 de dezembro de 1940. Nasce José de Anchieta Fontana, bisneto de imigrantes italianos que buscaram no Brasil uma vida melhor. Sua família era humilde, trabalhadora, daquelas que acordava cedo para trabalhar na roça e voltava tarde com o corpo cansado, mas o coração cheio de esperança. O pequeno Anchieta, como era chamado pelos familiares, cresceu correndo descalço pelas ruas de terra de Santa Teresa, jogando bola com os meninos do bairro, usando meia enrolada ou bola de borracha velha. Desde criança mostrava uma característica marcante. Era destemido, forte, não tinha medo de nada nem de ninguém. Quando entrava numa disputa de bola, não media esforços para vencer, mesmo que isso significasse arranhar os joelhos ou tomar uma pancada forte. Era a essência do que seria no futuro. Um zagueiro implacável. Aos 17 anos, em 1958, Fontana começou sua carreira profissional no Vitória Futebol Clube, do Espírito Santo. Jogava como zagueiro central, posição que exigia não apenas técnica, mas principalmente coragem e personalidade. Fontana tinha ambas em abundância. No Vitória, ficou conhecido entre os companheiros como Anchieta, mas sua passagem foi breve. Apenas um ano depois, em 1959, transferiu-se para o maior rival, o Rio Branco Atlético Clube. Decisão que causou polêmica entre os torcedores do Vitória, mas que se provaria acertada. No Rio Branco, Fontana encontrou o ambiente perfeito para amadurecer como jogador. Conquistou o Campeonato Capixaba de 1959 e 1962, tornando-se ídolo da torcida alvinegra. Suas atuações brutais, mas eficientes, chamaram a atenção dos grandes clubes do Rio de Janeiro. A imprensa capixaba dizia que Fontana era um muro intransponível, elogio que o encheu de orgulho e o motivou a sonhar mais alto. Em setembro de 1962, aos 21 anos, a vida de Fontana mudou completamente. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, fez uma proposta irrecusável. Fontana, que nunca havia saído do Espírito Santo, deixou sua terra natal e embarcou para o Rio de Janeiro, com o coração dividido entre a saudade da família e a expectativa de conquistar glórias em São Januário. Quando chegou ao Vasco, foi recebido pelo técnico e pelos companheiros com respeito, mas sabia que precisaria provar seu valor. A competição era acirrada e o Vasco tinha zagueiros experientes no elenco. Mas Fontana não se intimidou. Treinava mais que todos, chegava cedo, saía tarde, estudava os atacantes adversários como se fossem inimigos de guerra. Seu objetivo era claro: se tornar titular absoluto e conquistar títulos pela Cruz de Malta. A estreia de Fontana pelo Vasco foi contra o Fluminense, no Maracanã, em 1963. São Januário estava em reforma e o Vasco mandava seus jogos no Estádio Maior do Rio. Mais de 60 mil pessoas assistiram àquele clássico. Fontana entrou em campo nervoso, mas determinado. Logo no primeiro lance, um atacante tricolor recebeu a bola na área e tentou driblar o zagueiro estreante. Fontana não pensou duas vezes. Entrou duro, roubou a bola com um carrinho perfeito e o atacante ficou caído no gramado reclamando da falta. O árbitro não marcou nada. Fontana levantou, ajeitou a camisa e seguiu jogando como se nada tivesse acontecido. A torcida vascaína, que lotava as arquibancadas do Maracanã, explodiu em aplausos. Nascia ali um novo ídolo.
O jogo terminou 2-1 para o Vasco e Fontana saiu ovacionado. Os jornais do dia seguinte destacaram: Capixaba estreia com categoria e segurança. Entre 1963 e 1968, Fontana formou ao lado de Brito uma das duplas de zaga mais temidas e respeitadas do futebol brasileiro. Os atacantes adversários tremiam só de ver aqueles dois gigantes entrando em campo. Brito era a força bruta, a presença física intimidadora, aquele que ganhava todos os duelos aéreos. Fontana era a maldade calculada, o timing perfeito, aquele que antecipava lances com inteligência e cortava passes impossíveis. Juntos, eram uma muralha intransponível. Publicações da época afirmam que Brito e Fontana sempre foram bons amigos, embora Fontana não aceitasse o fato de Brito jogar calado. Fontana era extrovertido, falante, gritava comandos durante os jogos, xingava os companheiros quando erravam e abraçava quando acertavam. Brito, ao contrário, era silencioso, concentrado, jogava sem dizer uma palavra. Mas dentro de campo, as diferenças se complementavam perfeitamente. Fontana tinha um apelido que dizia tudo sobre seu estilo de jogo: xerife. Era ele quem fazia a lei dentro da área do Vasco. Se um atacante ousasse entrar no seu território, levava carrinho, cotovelada, pisão. Não era violência gratuita, era imposição de respeito. Era a filosofia da época. O zagueiro tinha que ser duro, tinha que mostrar quem mandava. E Fontana levava isso ao extremo. Ele não tinha medo de marcar os maiores craques do Brasil. Pelé, Tostão, Jairzinho, Edu, todos passaram pelas mãos, ou melhor, pelas canelas de Fontana. O rei do futebol, que enfrentou Fontana diversas vezes quando o Santos jogava contra o Vasco, confessou anos depois em entrevista: marcar gol contra Fontana era comemoração dupla, porque significava que você tinha sobrevivido. Era um elogio disfarçado, mas que revelava o respeito que os grandes atacantes tinham pelo zagueiro capixaba. Um episódio lendário envolvendo Fontana e Pelé ficou eternizado na memória dos torcedores vascaínos. Era 1963. Torneio Rio-São Paulo, Vasco versus Santos no Maracanã. O estádio estava lotado com mais de 100.000 pessoas. O Vasco vencia por 2-0 e Pelé não estava fazendo uma boa partida. Frustrado, o camisa 10 do Santos tentava de tudo para marcar, mas esbarrava sempre em Fontana. Em determinado momento, Fontana, seguro da vitória, resolveu provocar Pelé com um comentário em voz alta para o companheiro Brito: "Esse aí hoje não joga nem na pelada da mãe dele." Pelé ouviu, ficou furioso, mas não disse nada. No lance seguinte, o Santos teve um escanteio a favor. A bola foi levantada na área. Pelé subiu mais alto que Fontana e cabeceou para o gol. A bola entrou. Pelé comemorou apontando para Fontana e gritou: "E a minha mãe joga muito!" O episódio virou lenda. Fontana sempre negou ter dito aquela frase ofensiva, afirmando que apenas provocou Pelé de forma genérica. Pelé, por sua vez, confirmou em entrevistas que deu o troco pelas gozações, mas minimizou o ocorrido, dizendo que eram apenas brincadeiras normais entre adversários. Independentemente da verdade, o fato é que aquele duelo entre Fontana e Pelé entrou para a história do futebol brasileiro como um dos mais épicos e polêmicos. Durante os anos 60, o Vasco passou uma década inteira sem conquistar o Campeonato Carioca, numa seca histórica que torturava a torcida cruzmaltina. O Botafogo de Garrincha, Didi e Jairzinho dominava o futebol carioca no início da década. O Flamengo ressurgia na segunda metade com craques como Dida e Paulo César Caju. O Vasco ficava sempre entre os primeiros colocados, mas nunca conseguia o título. A dupla Fontana e Brito mantinha a dignidade defensiva. Raramente o time levava goleadas, mas faltava criatividade no ataque. Mesmo assim, o Vasco conquistou 2 títulos importantes com Fontana na zaga. Em 1965, venceu a primeira edição da Taça Guanabara da história, o primeiro turno do Campeonato Carioca, batendo o Fluminense por 2-0 na final. Em 1966, conquistou o torneio Rio-São Paulo, título dividido entre Vasco, Botafogo, Corinthians e Santos,
devido ao empate triplo na classificação. Foram anos difíceis, de muita luta e poucas taças, mas Fontana nunca desistiu, nunca reclamou publicamente, nunca pediu para sair. Sua lealdade ao Vasco era inabalável. O jogo mais memorável de Fontana pelo Vasco foi justamente contra o Santos de Pelé, em 1967, válido pelo Campeonato Carioca. São Januário estava lotado, com mais de 40 mil pessoas nas arquibancadas, bandeiras pretas e brancas tremulando ao vento, cânticos ensurdecedores ecoando pelas paredes do estádio. O Santos tinha um ataque poderosíssimo, com Pelé, Edu, Toninho Guerreiro e Carlos Alberto Torres. Mas Fontana estava determinado a provar que era o melhor zagueiro do Brasil. Durante os 90 minutos, ele marcou Pelé como se fosse uma sombra. Não deu 1 centímetro de espaço. Não deixou o rei respirar. Pelé tentava driblar, Fontana roubava a bola. Pelé tentava finalizar, Fontana cortava. Pelé tentava receber nas costas da defesa, Fontana antecipava. Foi uma aula de marcação, uma demonstração de como um zagueiro inteligente pode anular até o maior jogador de todos os tempos. O Vasco venceu por 1-0. Gol de Roberto Dinamite aos 30 minutos do segundo tempo. Vitória histórica, comemorada como se fosse título. No final do jogo, Pelé procurou Fontana no gramado, o abraçou e disse com um sorriso no rosto: "Você é muito bom, cara. Me machucou, mas é muito bom." Fontana sorriu de volta e respondeu: "É o futebol, Pelé. Aqui dentro não tem amizade." Era assim que Fontana jogava, com respeito, mas sem dar moleza para ninguém. Em 1966, Fontana foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira pelo técnico Vicente Feola. Era a preparação para a Copa do Mundo da Inglaterra de 1966. Fontana treinou com a seleção durante meses, participou de amistosos, estava empolgado com a possibilidade de disputar seu primeiro Mundial. Mas poucos dias antes do prazo final para a inscrição dos jogadores, Fontana sofreu uma contusão no joelho esquerdo durante um treino. A dor era intensa, a recuperação seria demorada. Feola esperou até o último momento, mas não teve alternativa. Cortou Fontana da lista final. O zagueiro ficou arrasado, chorou copiosamente no vestiário, sentiu que havia perdido a chance da vida. A Copa de 1966 foi um desastre para o Brasil, eliminado na primeira fase, com Pelé machucado e a seleção desmoralizada. Fontana assistiu aos jogos pela televisão, com o coração partido, pensando que poderia ter feito diferença se estivesse em campo. Mas o destino guardava uma recompensa. Em 1969, como parte de um processo de renovação no elenco, os dirigentes do Vasco negociaram Fontana com o Cruzeiro. O zagueiro, aos 29 anos, deixou São Januário após 7 anos de dedicação absoluta. Foram 389 partidas oficiais pela Cruz de Malta, um número impressionante que demonstra sua consistência e longevidade. A despedida foi emocionante. A torcida fez uma festa em São Januário, Fontana deu a volta olímpica, agradeceu aos companheiros e aos torcedores e partiu para Belo Horizonte com a promessa de que voltaria um dia. No Cruzeiro, Fontana reencontrou Brito, que também havia sido negociado pelo Vasco. A lendária dupla estava reunida novamente, agora vestindo a camisa celeste. Juntos, conquistaram o Campeonato Mineiro de 1969 e 1972. E jogaram ao lado de craques como Tostão, Natal, Dirceu Lopes e Piazza. Era um time estrelado, que tinha tudo para conquistar títulos nacionais, mas que nunca conseguiu atingir a expectativa esperada em competições maiores. E então veio 1970, o ano que mudaria a vida de Fontana para sempre. O técnico João Saldanha havia convocado Fontana para a seleção brasileira, que disputaria a Copa do Mundo no México. Mas Saldanha foi demitido em março de 1970 e Zagallo assumiu o comando. Muitos achavam que Zagallo mudaria a lista, mas ele manteve Fontana entre os convocados. O zagueiro capixaba estava realizado. Finalmente disputaria uma Copa do Mundo. No entanto, durante a preparação em Guadalajara, no México, aconteceu algo que quase destruiu o sonho de Fontana.
Durante um treino, Pelé pisou sem querer no pé direito de Fontana, que já estava com uma contusão antiga no local. A dor foi lancinante. Fontana caiu no chão, gritando, segurando o pé com as duas mãos. Foi levado às pressas para o hospital. O diagnóstico foi ruim. Agravamento da contusão, inchaço, dores fortes. Fontana ficou em dúvida se conseguiria jogar, mas ele não desistiu. Fez tratamento intensivo, tomou injeções dolorosas que faziam seus olhos lacrimejarem, treinou além do limite enquanto os companheiros descansavam. Queria estar pronto para servir a seleção. E conseguiu. 7. Fontana não chegou 100% fisicamente na Copa de 1970. As fortes dores nos joelhos o fizeram perder a vaga de titular para Wilson Piazza, que formou dupla de zaga com Brito. Fontana foi para o banco de reservas, mas não reclamou, não se revoltou. Sabia que fazia parte de um grupo vitorioso e que sua hora chegaria. Jogou apenas uma partida no Mundial, contra a Romênia, na terceira rodada da fase de grupos, em 10 de junho de 1970, no Estádio Jalisco, em Guadalajara. O técnico Zagallo tinha desfalques importantes. Gerson e Rivelino estavam suspensos e precisava de mais robustez defensiva. Decidiu poupar Wilson Piazza para as fases eliminatórias e escalou Fontana ao lado de Brito na zaga, reeditando a lendária dupla do Vasco e do Cruzeiro. O Brasil venceu por 3-2, com 2 gols de Pelé e 1 de Jairzinho. Fontana cumpriu seu papel com eficiência, neutralizou os ataques romenos, ganhou duelos aéreos, cortou passes perigosos e saiu de campo satisfeito. Naquele dia, após o apito final, trocou camisa com o atacante romeno Dumitrash, lembrança que a família guarda até hoje como um tesouro. Era a prova física de que Fontana havia jogado uma Copa do Mundo. Nas partidas seguintes, Fontana voltou ao banco de reservas. Assistiu às quartas de final contra o Peru, à semifinal contra o Uruguai e à final histórica contra a Itália, todas do banco. Não entrou em campo, mas vibrava com cada gol, sofria com cada lance perigoso, chorava de emoção a cada vitória. Quando o juiz alemão Rudi Glockner apitou o final da partida no Estádio Azteca, em 21 de junho de 1970, e o Brasil se sagrou tricampeão mundial, Fontana invadiu o gramado junto com os reservas e a comissão técnica. Abraçou Brito, abraçou Pelé, abraçou Zagallo, chorou feito criança. Era campeão do mundo, o único jogador nascido no Espírito Santo a conquistar uma Copa do Mundo. Um feito histórico que encheu de orgulho toda a população capixaba e que jamais seria repetido. Após a Copa, Fontana retornou ao Cruzeiro, onde permaneceu até dezembro de 1972. Aos 32 anos, decidiu encerrar a carreira profissional. O corpo estava desgastado, as lesões eram frequentes, principalmente nos joelhos, e ele tinha outros planos. Durante os anos em que jogou futebol, Fontana investiu bem o dinheiro que ganhou. Comprou fazendas em Santa Teresa e Santa Leopoldina, adquiriu imóveis em Vitória, abriu comércio no interior do Espírito Santo. Era um homem prevenido, que pensava no futuro da família. Queria cuidar dos negócios, trabalhar na roça, viver tranquilamente longe dos holofotes. Jogou profissionalmente até o mês de dezembro de 1972, quando pendurou as chuteiras definitivamente aos 32 anos, após 14 anos de carreira e mais de 500 jogos oficiais disputados. Fontana voltou para Santa Teresa, sua cidade natal, e viveu tranquilamente por 8 anos. Casado com Andréia, teve 3 filhos, Fabrício, Fábio e Fabiana. Trabalhava nas fazendas pela manhã, administrava os comércios à tarde e, nos finais de semana, jogava pelada com os amigos nos campinhos da região. Era feliz, realizado, em paz. Os moradores de Santa Teresa o tratavam com carinho e respeito, pediam autógrafos, queriam ouvir histórias da Copa de 1970, e Fontana sempre atendia a todos com simpatia. Nunca se esqueceu de suas origens humildes, nunca perdeu a simplicidade.
Era um homem do povo que gostava de conversar na porta do bar, de tomar uma cerveja gelada com os amigos, de assistir aos jogos do Vasco e do Cruzeiro pela televisão aos domingos. A vida era boa, e Fontana agradecia a Deus todos os dias por ter realizado todos os seus sonhos. Mas em 9 de setembro de 1980, uma terça-feira ensolarada, a tragédia bateu à porta de forma brutal e inesperada. Fontana estava jogando uma pelada com amigos no município de Santa Leopoldina, região serrana do Espírito Santo. Era uma tarde quente, o jogo estava animado, Fontana ria, brincava, driblava os adversários como nos velhos tempos. De repente, por volta das 15h30, durante uma corrida para alcançar uma bola, Fontana sentiu uma dor fortíssima no peito, levou a mão ao coração, cambaleou e caiu de joelhos no gramado. Os amigos correram desesperados, pensando que era apenas um mal-estar passageiro. Mas Fontana estava pálido, suando frio com os lábios roxos. Chamaram socorro imediatamente, mas o posto de saúde mais próximo ficava a quilômetros de distância. Alguém pegou um carro e tentou levar Fontana às pressas para o hospital. Mas não deu tempo. No meio do caminho, Fontana teve um infarto fulminante e morreu ali mesmo, no banco traseiro do carro, aos 39 anos. Os amigos choravam desesperados, sem acreditar no que estava acontecendo. Não era possível. Fontana era forte, saudável, tinha acabado de fazer exames médicos e estava tudo bem. Mas o coração, desgastado por anos de esforço físico intenso e talvez por alguma condição não diagnosticada, simplesmente parou de bater. A notícia da morte de Fontana chocou o Brasil inteiro. Os jornais estamparam em manchetes: "Morre Fontana, zagueiro tricampeão mundial." A Rádio Globo interrompeu a programação para anunciar o falecimento. Pelé, que estava em Nova York, declarou emocionado: "Perdi um grande adversário e um grande amigo. O futebol brasileiro perdeu um guerreiro que honrou a camisa da seleção. Descanse em paz, Fontana." O Vasco divulgou nota oficial lamentando profundamente a morte de um dos maiores zagueiros da história do clube. O Cruzeiro fez o mesmo. A CBF enviou representantes ao velório. A população de Santa Teresa ficou em choque. Muitos não conseguiam acreditar que o ídolo local havia partido tão cedo. 9. O velório foi realizado em Santa Teresa, na casa da família, e milhares de pessoas compareceram para se despedir do ídolo. Fila imensa que dava voltas no quarteirão formou-se na porta. Torcedores do Vasco, do Cruzeiro, do Rio Branco, ex-companheiros de seleção, amigos de infância, todos estavam ali, chorando a perda de um homem que marcou a história do futebol capixaba e brasileiro. O caixão foi coberto pelas bandeiras do Brasil e do Vasco, os dois amores futebolísticos de Fontana. Brito, seu parceiro de zaga, estava inconsolável. Chorava copiosamente, repetia sem parar: "Perdi meu irmão, perdi meu irmão." Fontana foi enterrado no cemitério de Santa Leopoldina, ao lado dos avós, como sempre desejou. Hoje, uma rua em Santa Leopoldina leva seu nome, homenagem eterna ao único capixaba campeão mundial de futebol. 9. Essa é a história de José de Anchieta Fontana, o xerife que aterrorizava atacantes, que marcava com dureza, mas sem violência gratuita, que formou ao lado de Brito uma das duplas mais lendárias do futebol brasileiro, que conquistou o tricampeonato mundial em 1970 e partiu cedo demais, aos 39 anos, deixando um legado eterno de raça, lealdade e paixão pelo futebol. Um zagueiro da velha guarda, daqueles que não existem mais, que jogavam com a camisa encharcada de suor, que sangravam pela equipe, que deixavam tudo em campo. Um homem que viveu intensamente, jogou com o coração, conquistou o respeito de adversários e companheiros e se tornou lenda. Fontana nos lembra que heróis não precisam viver para sempre para serem eternos. Basta deixar uma marca indelével nos corações daqueles que tiveram o privilégio de vê-los jogar. E Fontana deixou essa marca para sempre.